Isto é um meio um pouco fechado, muito pequeno, e com a influência inglesa, nós temos muito carro inglês e americano aqui na Madeira. Inicialmente não, mas há uns 20 anos atrás começou um interesse muito grande em restaurar. E uma coisa puxa a outra e começaram toda a gente a restaurar, a restaurar. Mesmo pessoas que não gostavam de carros, restauraram carros. Ou porque o pai, ou o tio, ou o vizinho tinha um carro idêntico, ou lhes dizia algum familiar, lhes dizia alguma coisa e acabam por ter interesse em restaurar os veículos. Sou Roberto Frango, tenho 64 anos. O meu hobby é restaurar motas antigas. Restaurei esta moto em 2019, uma BSA B31 de 1951. Fiz o trabalho praticamente todo sozinho, mecânica, peças, tudo, exceto a pintura. A única coisa que não faço é a pintura. Esta BSA é uma moto inglesa, feita pela British Army, uma fábrica que inicialmente começou com fabricação de armamento pós-guerra, tem 350 cm3, é monocilíndrica, uma suspensão Planger, que já era novidade na altura, porque anteriormente todas as motas da BSA eram suspensão rígida e esta foi a primeira a ter a suspensão Planger com sistema de molas que dava mais conforto, além do conforto que tem as molas também do próprio banco. É uma moto um pedacinho dura de ser utilizada, porque é um pouco arcaica das motas antigas, mas não deixa de ser uma bela máquina que me dá imenso prazer conduzir. O restauro desta BSA foi um pouco difícil porque a moto estava muito danificada. O próprio depósito estava completamente danificado, os guarda-lamas estavam cortados, havia muita necessidade de arranjar material. De maneira que as buscas na internet foram muito intensivas, descobri peças em toda a parte do mundo, principalmente na Austrália, comprei muita coisa. E uma das coisas interessantes na pintura desta moto é que eu insisti em querer a tinta original, Bisquick Green, e é uma tinta especial verde, um tom totalmente só para a BSA, e a tinta celulosa. Eu fui obrigado a comprar uma lata de 4 kg de tinta para poder pintar um depósito que menos de meio litro chegava. Mas foi muito controverso, pois o meu pintor não queria pintar celuloso, que hoje em dia já não se pinta celuloso, é um processo um pedacinho moroso e mais difícil. Mas lá consegui e a moto ficou com uma apresentação impecável. Tive que recondicionar o motor completamente, retificar o cilindro, meter pistões, segmentos, levou tudo novo. Rolamentos, todo o interior do motor foi new old stock e fui comprando e fui descobrindo ali fronteiras. Consegui fazê-la toda nova. A caixa de velocidades é que não mexi na caixa de velocidades, mas ainda vou tentar afinar porque ela tem um problema da segunda para a terceira, às vezes prende. Mas é uma questão de paciência, coisa que eu na altura não valorizei. Mas agora vou ter que fazer porque eu gosto muito de andar com ela. A minha primeira restauro foi aquela NSU e já deve ter à volta de uns 20 anos. Nunca liguei muito às motas pesadas, apesar de as ter guardadas. E eu tenho uma paixão incrível por motas dos anos 50, 60 a pedais. Eu sempre adorei as motas de pedagem, tendo, no entanto, muitos colegas que me gozam, que aquilo parece uma bicicleta e nem sei o quê. Para mim o significado é mais que muito, porque a minha primeira moto foi uma moto a pedal e era uma Sash Eco 70 e eu já não encontro nenhuma moto dessas aqui na Madeira. E eu lembro-me sempre daquela moto com muito carinho e nós mudávamos de cor como quem muda de camisa. Um dia era John Player Special, outro dia era Marlboro, nós tínhamos sempre umas pinturas fabulosas. Eu e o meu irmão andávamos sempre a modificar a moto. E foi o nosso primeiro impacto, a nossa primeira experiência foi com uma moto a pedais. No entanto, as motas pesadas como esta são excelentes para conduzir, as outras não gosto de usá-las para não estragar. Naturalmente, as pessoas todas vêm-me dar os parabéns porque a moto tem um visual muito agradável, muito bonito
E a cor, juntamente o verde, juntamente com o cromado e tudo isso, faz um conjunto fabuloso. Principalmente então os estrangeiros ficam deliciados, que vão lembrar os velhos tempos. Ainda ontem uma senhora dizia-me quase a chorar: o meu pai tinha uma moto igual a esta. E ela insistia, ela era finlandesa, e ela insistiu ainda a ver a moto e ouvir o som do escape. E a senhora veio as lágrimas aos olhos, que o pai tinha uma moto idêntica e pôs a moto a trabalhar e deliciaram-se com o trabalhar da moto. E faço por gosto, por intuição, por amizade, por amor às motas, porque fazia-me impressão ver muitas motas com o passar dos anos que acabavam indo para a sucata e depois é um património que se perdia. E então eu parecia que queria salvar as motas todas, mesmo num estado lastimável, eu ficava com tudo. Isto é engraçado, porque quando começamos não temos muita experiência e os anos vão passando e vão-nos ensinando muita coisa. Mas também nós temos que ter uma própria vontade para aprender e temos que ter dom. E nem todas as pessoas têm esse dom. Eu compreendo e entendo que ninguém é obrigado a gostar de mecânica ou de motas clássicas. Temos que levar muitos anos para aprender e para valorizar e dar o significado do que é um restauro, do que é manter uma moto original. O restauro é uma arte, não deixa de ser uma arte e o tempo é que nos ensina. As primeiras motas que restaurava não valorizavam muito as fixações e em termos de parafusos e de acessórios para as motas. Hoje em dia preocupo-me imenso se o parafuso entra da direita para a esquerda ou se da esquerda para a direita. Se a porca é castelada, se não é, que tipo de coisa. É porque os alemães usam um tipo de parafusos, os ingleses é que já não são milímetros, já são polegadas. E tudo isso eu respeito. E ainda há dias dizia um amigo meu, se na BSA encontrares um parafuso que seja em milímetros, eu ofereço-te a moto, podes desarmá-la toda. E eu insisto em mantê-la original. Dá trabalho, mas compensa. A satisfação ao fim de um restauro é mais que muita e é agradável, é satisfatório.